Fala galera, beleza? Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a questão de função exponencial. E o que é uma função exponencial? Toda função da forma f de x igual a elevado a x com a maior do que zero e a diferente de 1 é considerada uma função exponencial. A função exponencial, ela é a função escrita nesse formato em que a base é uma constante que você conhece e que você possui expoente que é a variável, certo? Então, o que você vai mudando aqui, quando você fala, troquei aqui esse x por algum valor, é o expoente de uma determinada potência. Galera, se eu escrevo para você então o seguinte, f de x igual a 2 elevado a x. Isso aqui é o exemplo de uma função exponencial. Se eu escrevo para você f de x igual a 1 sobre 5 elevado a x. Isso aqui também é o exemplo de uma função exponencial. Se eu escrevo para você f de x igual a 0,0012 elevado a x. Isso aqui também é um exemplo de uma função exponencial. Agora, o que não seria o exemplo de uma função exponencial? Por exemplo, a função f de x igual a 1 elevado a x. Não seria o exemplo de uma função exponencial. Por quê? Porque a função exponencial, como você pode observar aqui nesses casos, vai ser uma função que ela vai gerar um gráfico muito específico, que a gente vai chamar de curva exponencial. Esse gráfico ele vai apresentar para a gente uma curva mesmo, bem acentuada. Ele é basicamente uma curva única, que vai ser extremamente acentuada em um determinado período. E aí, a partir dessa curva, ele vai seguir uma ordem de crescimento ou decrescimento bem característica, certo? Diferente da anterior. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu tenho a função f de x igual a 1 elevado a x, isso aqui não é um exemplo de uma função exponencial. Por quê? Isso aqui não vai gerar uma curva exponencial, isso aqui vai gerar uma constante. Beleza? Se eu pegar aqui para você a função f de x igual a 0 elevado a x. Isso aqui também não vai ser um exemplo de uma função exponencial. Por quê? Primeiro, se eu trocar esse x aqui por qualquer número real, como por exemplo um número real negativo, pela propriedade de potência, esse zero vai parar no denominador e não dá para dividir nenhum número por zero. Segundo, quando não for um número negativo, isso aqui também vai ser uma constante. Ou seja, não existe essa função para números negativos, então está lidando com uma constante. Ou então, se eu fizer a função f de x igual a menos 2 elevado a x. Isso aqui também é um exemplo. Isso aqui também é um exemplo do que não é uma função exponencial, certo? Porque você está lidando aqui com um número negativo, ou seja, inferior a zero. Se você pega um número negativo e varia o expoente dessa função aqui, você vai gerar um valor positivo quando o expoente for par e valores negativos quando o expoente for ímpar. Então você não vai gerar uma curva acentuada, você vai gerar uma centena de pontos em que vai aparecer um em cima de um eixo x, outro embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, e você vai ter o quê? Uma série de falhas também, de buraquinhos entre esses pontos, espaçamentos entre um ponto e outro, que não vão gerar para você um gráfico. Beleza? Então o que vai acontecer? Funções exponenciais são todas essas funções que podem ser escritas dessa forma, a elevado a x, a é a constante, x é a variável, em que essa constante é maior do que zero e diferente de 1, como nesses exemplos aqui. Beleza? Tudo mais é questão de propriedade de potência. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui para você a função f de x igual a 5 elevado a menos x. Se eu escrever essa função ali, eu estou escrevendo essa mesma situação aqui. Por quê? Eu estou lidando com um expoente negativo. Ou seja, o que está ali em cima, ali com o numerador, na verdade é o meu denominador de uma fração. E aí, usando algumas propriedades de potência, você chegaria a essa situação aqui. Então, o que acontece? Existem várias maneiras de você escrever uma função exponencial. A única regra que você tem que seguir para que seja uma função exponencial é que essa base tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Se ela cumprir esse critério, você pode colocar qualquer valor aqui. Pode ser um valor muito, muito próximo de zero, mais diferente dele. Pode ser um valor muito, muito próximo de 1, mais diferente dele. Pode ser um valor muito grande ou então um valor muito pequenininho, mas desde que você siga esse princípio aqui. Vocês também vão ver a questão de função crescente e função decrescente, que é relacionada com a questão da base, agora quando a gente for observar o gráfico da função exponencial. Então, o que acontece aqui?
No caso, a gente vai ter, recapitulando, função crescente quando A é maior do que 1, certo? E o gráfico vai subir drasticamente aqui, assim, vou fazer uma curva bem acentuada na subida aqui quando vai à direita do eixo X. Aqui eu tenho a função decrescente, que é quando o gráfico faz essa curva, essa descida acentuada em direção à direita do eixo X. Para crescente eu vou ter o A maior do que 1, para decrescente o A vai ser maior do que 0 e menor do que 1. E nos dois casos o que a gente tem? A função dessa forma f de x igual a a elevado a x, ou seja, quando ela aparece na forma de uma potência, como está ali, ela sempre vai ter essa característica. Ela vai tocar o eixo y no 1, certo? Não importa se ela é crescente ou decrescente, e ela não vai tocar e muito menos passar o eixo x. Então, não vai existir, não existe valor de x pertencente aos reais tal que f de x seja menor do que zero, certo? Então aqui, o que vai acontecer? Se você estiver trabalhando com esse formato aqui de função, f de x igual a elevado a x, certo? Ela vai sempre tocar no eixo y no 1. Ela vai ser crescente quando A é maior do que 0, A é maior do que 1, certo? Vai ser decrescente quando A é menor do que 1 e maior do que 0. E ela jamais encosta no eixo x. Essa característica de não encostar no eixo x é uma das que mais a gente precisa dela. Vai determinar um gráfico, vai fazer o gráfico de uma função exponencial, da equação exponencial. Tem que conhecer essa ideia da curva e que ela não toca no eixo x. É importantíssimo que você entenda isso, beleza? Então vamos lá agora para um exemplo. Vamos lá agora então para um exemplo. Galera, o que acontece aqui? Como eu disse, a função exponencial tem suas características no gráfico. E como é que a gente faz para expressar essas características graficamente? Como eu disse, a gente vai analisar primeiro a questão da função ser crescente ou decrescente. Então vamos analisar aqui esse primeiro exemplo. f de x igual a 2 elevado a x. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar aqui o gráfico da função exponencial, certo? Eu estou trabalhando com uma função que ela é do tipo a elevado a x. Eu tenho uma base real e tenho um expoente aqui que é a minha variável, certo? Então ela já vai ser uma curva exponencial daquele primeiro tipo que eu falei para vocês, em que ela vai tocar no y aqui no 1, então já posso adiantar que ela vai tocar aqui no y no 1, posso até marcar para ficar mais fácil, e eu já posso adiantar que ela não vai descer aqui para o lado negativo do eixo y. Então ela não vai existir ela aqui nessa parte de baixo, ela vai estar sempre daqui para cima. Então vamos lá, eu quero desenhar um esboço do gráfico dessa função. Então vamos ver aqui o seguinte, 2, que é a minha base, a base que existe nessa função, certo? Esse aqui é o meu A. Esse A aqui, ele é um valor maior do que 1 ou menor do que 1? Ele é um valor maior do que 1. Portanto, o que é que vai acontecer? O gráfico dessa função vai ser uma curva que vai se acentuar aqui para a direita do eixo x. Então, conforme ele vem saindo aqui desse lado, ó, certo? Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui. Conforme ele vem saindo aqui desse lado, certo? O que que acontece? A curva vai se acentuando aqui e subindo em direção ao lado direito do eixo x. Com a curva acentuada para cima. O esboço do gráfico é difícil de desenhar? Não. Basta que você entenda que você está fazendo uma curva exponencial, então uma curva que vai se acentuar ou porque cai muito rápido ou porque sobe muito rápido, e saber determinar se ela é crescente ou decrescente. Aí já consegue fazer o esboço do gráfico bem tranquilo mesmo. Vamos ver agora aqui o seguinte, ó. Se eu pego agora, nesse caso aqui, f de x igual a 1/3 elevado a x. Gente, é 1/3 elevado a x. O que acontece com essa base aqui? Essa base, 1/3, ela é a mesma coisa que 0,33333. Esse valor, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então essa função aqui, por sua vez, ela vai ser decrescente. Aí, assim como a gente fez a análise na outra, aqui o que você vai ter? Uma função do tipo a elevado a x, então ela vai existir aqui para cima do eixo y, certo? Essa região aqui superior, nesses quadrantes. E o que vai acontecer aqui também? Essa curva, ela vai tocar no eixo y aqui bem no 1, certo? Eu já posso marcar aqui o 1. E como ela é uma função decrescente, eu posso fazer o seguinte, eu vou desenhar uma curva que ela vai diminuindo, aqui ela vai descendo e se aproximando do eixo x, conforme vai para a direita. Então aqui para o lado direito, certo?
eu já posso ir desenhando essa curva, certo? Essa curva ela vai tocar em algum momento ali no eixo X? Não, nenhuma das duas jamais vai tocar no eixo X, ela vai se aproximar. E aí se você colocar no programa de computador, você vai aproximar, até o ponto em que ela vai ficar parecendo que está em cima do eixo X. Mas se você der um zoom, você vai perceber que sempre existe uma distânciazinha entre a curva e o eixo X. Agora vamos para um caso aqui que pode ser que confunda um pouquinho a galera. Que é qual? Quando você tem a função exponencial no formato f de x igual a b vezes a elevado a x. A vai ter que seguir aquele padrão, certo? Para ser função exponencial, então ele vai ter que ser um valor aqui maior do que 0 e diferente de 1. E esse b aqui é um número real, um coeficiente que eu coloquei ali do lado, certo? Eu só vou evitar aqui o ser um zero por causa daquela questão. Se aqui for 0, multiplica por 0, vira uma constante, beleza? Mas esse b aqui ele é normal. Por exemplo, ele existe sendo igual a 1. Se eu chamar esse b de 1, eu já vou ter a função exponencial conhecida. Então vamos lá. No caso aqui, o que a gente tem? 4 vezes 5 elevado a x. Gente, é importante você perceber o seguinte nesses casos. Quando você tem um coeficiente aqui, que é o b, do lado do nosso a, você não vai multiplicar direto esse aqui por esse, fazer 4 vezes 5, 20 e elevar a x e desenhar um gráfico da função. Não. O que você vai fazer aqui? Você vai considerar o seguinte, você está desenhando o gráfico dessa função exponencial. No gráfico dessa função exponencial, para você desenhar ele, você vai ter que considerar alguns pontos. Esse b aqui do lado, ele vai alterar para mim, sendo bem preciso, o ponto de contato da função no eixo y. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma função exponencial e eu vou mostrar para desenhar o gráfico dela, ela tem um coeficiente b aqui do lado da função. Quando esse coeficiente aqui é igual a 1, né? 1 vezes a elevado a x elevado a x. Então, vira a função exponencial. Vira aquela funçãozinha que a gente viu no começo, desse tipo aqui. Como aqui tinha um do lado desse, um do lado desse, o que foi que aconteceu? A curva tocou no 1. Como existe um 4 aqui do lado desse 5 elevado a x, a curva ela vai tocar no eixo y aqui agora, no ponto 4. Então, eu já vou marcar aqui, ó, o 4. Esse coeficientezinho que está ali do lado, ele vai determinar para mim apenas isso. O local onde a curva toca no eixo y. Quando é 1, né, que a gente pode subentender que aqui tem 1 e que aqui tem 1, ele vai tocar no 1. Quando esse b aqui é diferente de 1, ele vai tocar em pontos diferentes de 1. Beleza? Então, o que vai acontecer? Determinei para mim o local onde ele vai tocar no eixo y. Agora eu só preciso analisar a questão da curva. Se ela vai ser crescente ou decrescente. Como você tem aqui uma função exponencial com a base a maior do que 1, então você tem uma curva crescente. Portanto, o que eu vou fazer? Apenas puxar uma curva que vai crescendo aqui em direção à direita do eixo y. Beleza? E eu vou fazer uma curvazinha aí, tá? Quanto maior esse valor dessa base, mais acentuada é a curva, então eu posso até colocar, fazer um pouquinho mais acentuada aqui para cima, porque realmente cresce muito rápido, certo? Beleza? Então essa curva pode ficar até mais acentuada. E o que vai acontecer? Essa curva acentuada aqui vai tocar no eixo y no 4, devido a esse b que está aqui do lado da nossa função, ele ser 4. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos desenhar agora o gráfico dessas duas funções para poder ver se a gente entende. Ó, 2 elevado a menos x, que é uma situação que você pode encontrar com expoente negativo, e uma expressãozinha, 4 elevado a x mais 2. Galera, isso aqui, essa primeira, a gente vai desenhar o gráfico dela. E para isso, a gente vai utilizar a propriedade de potência. Qual é a propriedade de potência que a gente vai usar? Se você tem uma potência com expoente negativo, o que acontece? Significa que essa base aqui, dessa potência, ela está posicionada no local errado, digamos assim. Então, eu vou escrever isso aqui na forma fracionária, para poder ficar mais fácil, que eu entenda essa questão do local errado. E o que acontece? Se o expoente está negativo, significa que se ela está em cima dessa fração, se ela é o numerador, era para ela ser o denominador. Se ela estivesse aqui embaixo e tivesse negativo, significava que em vez de ela ser o denominador, na verdade ela era o numerador. Então eu vou escrever assim, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Beleza? E agora eu vou fazer mais uma simplificação, certo?
E agora eu vou utilizar outra propriedade de potência. O que acontece? 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo o seguinte, ó, 1 elevado a x sobre 2 elevado a x, porque não importa qual seja esse valor de x que eu trocar ali. 1 elevado a x sempre vai ser 1. Então eu vou poder fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse expoente que está distribuído aqui no numerador e no denominador e vou escrever ela de outra maneira. Como? Vou escrever a fração e o expoente aqui fora, certo? Utilizando aquela propriedade de potência que a gente aprendeu na outra aula. Se você tem a razão, que é a divisão entre dois termos elevada ao expoente, eu posso distribuir o expoente para o numerador e para o denominador, beleza? Então o que vai acontecer? Minha função, na verdade, é isso aqui, 1 sobre 2 elevado a x. Se ela é 1 sobre 2 elevado a x, o que eu vou fazer? Esse 1 sobre 2 ele é menor do que 1 e maior do que 0. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui como sendo uma função daquela forma a, daquela nossa forma lá, a elevado a x, e vou me ligar que ela é uma função decrescente. Aqui do lado, se você reparar, ó, você vai ter 1, porque não tem número nenhum, não tem um b multiplicando essa expressão. Portanto, ela vai tocar aqui no eixo y exatamente no 1. E ela vai ser uma função decrescente. Beleza? Então vai ser uma função decrescente, uma curva decrescente nesse sentido. Agora, o que eu vou fazer? Próximo exemplo. Aqui eu vou ter uma expressãozinha, certo? E nessas expressõezinhas, o raciocínio também é muito similar, então você não vai ver muita diferença. O B aqui do lado, ele dizia pra gente em que momento do eixo Y a função estava tocando, certo? Quando eu acrescento esse termo independente aqui do lado, ele vai fazer o seguinte, é como se ele pegasse essa curva aqui todinha e deslocasse ela, do jeito que ela está aqui, no formato que ela está aqui. Ou mais para cima, ou mais para baixo. Tipo o que acontece com uma função de segundo grau e de primeiro. Uma função afim, que é aquela reta, ou então a função quadrada, que é aquela parábola, se você troca esse termo independente aqui, ele vai ou subindo a concavidade, ou descendo ela, em relação ao eixo Y. Ele não mexe nem para um lado nem para o outro, só sobe ou desce. A mesma coisa acontece aqui. Se eu coloco um valorzinho aqui do lado, tudo que ele faz para mim é subir ou descer. E Eduardo, como é que eu faço para desenhar o gráfico dessa função aqui no caso? Seguinte, primeira coisa, vai tentar identificar que ela é uma função exponencial. Existe essa partícula a elevado a x. Agora, além de existir essa partícula a elevado a x, ela tem mais esse 2. A alteração que a gente vai procurar agora é ver onde é que no eixo y ela vai tocar. Porque como ela já está aqui nesse formato a elevado a x, não vai ser alterado essa questão da curva exponencial. Isso não vai mudar no caso. O que vai mudar é só a altura em que ela vai estar aqui, em que essa curva vai se apresentar. Como é que isso vai acontecer? Desse jeito. Então, por exemplo, no caso aqui, o que vai acontecer quando o meu x for igual a 0? Quando o x é igual a 0, 4 elevado a 0 é 1, né? Toda potência com a base real diferente de 0. Quando é elevado a 0, tem como resultado 1. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar é essa altura aqui no eixo y. Então, eu vou substituir o x por 0 e responder essa expressão. 4 elevado a 0 mais 2. 4 elevado a 0 é 1, 1 mais 2 é 3. Então, eu venho bem aqui e marco o 3 no eixo y. Beleza. Agora, o que eu vou me ligar? Essa curva ela vai apresentar a mesma característica das outras, certo? Então, o mesmo grau de acentuação da curva 4 elevado a x, certo? Então, se eu consigo desenhar a curva 4 elevado a x, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar o desenho da curva 4 elevado a x e fazer isso, e subir ele inteiro. Imagina que ela está bem aqui e eu faço só esse movimento. Então, o mesmo desenho da curva 4 elevado a x, eu vou posicionar ele aqui, ó, passando pelo 3. Certo? Ela vai ficar mais assim. Certo? E aí eu já fiz a minha representação. Não tem muito detalhe realmente. É só você conseguir identificar onde é que ela vai tocar no eixo y. Tanto esse valorzinho para o termo independente, quanto esse b, eu vou modificar um pouco. Aí basta que você tenha um pouquinho de atenção que você já consegue fazer. No caso do b, ele já ajuda para a gente, porque ele diz exatamente onde tem que tocar no eixo y. E no caso do termo independente, ele vai mudar um pouquinho só essa questão da altura da minha curva. Agora vamos para mais um exemplo. Vamos lá.
Então, qual é o nosso exemplo aqui no caso? f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x mais 5. Isso aqui é um exemplo já de uma expressão com muita coisa, mas que ainda apresenta essa partícula que é a nossa função exponencial, certo? Como é que eu vou fazer para desenhar o gráfico dessa função exponencial? Simples. Eu vou trabalhar com o seguinte. Eu vou lembrar, isso aqui vai determinar o ponto em que ela vai tocar no eixo y, certo? Então, quando x é igual a 0, ela toca o y no 3, beleza? Então, essa primeira parte já tem, toca o y no 3. Esse aqui vai determinar para mim a altura em que essa curva vai ser posicionada, ou seja, ela toca no 3, mas como eu estou adicionando aqui 5, ela vai tocar 5 unidades mais acima. Então, o que vai acontecer? Ó? O gráfico da minha função vai ficar sendo o seguinte. Era para estar aqui no 3, certo? Mas como eu tenho esse coeficiente, esse termo independente, ele vai fazer 3 mais 5, que vai ser 8. E aí, essa partículazinha aqui, que é o a elevado a x, ele vai determinar para mim a característica dessa função, que é, no caso, a curva exponencial. Como é a curva exponencial, eu só preciso fazer agora a curva. Como o a aqui é maior do que 0, é maior do que 1, certo? 2 é maior do que 1, então ela é uma função crescente. Ou seja, eu tenho essa curva aqui acentuada na direção subindo aqui quando vai à direita do eixo x. Beleza? Isso também é simples, super simples de representar esse gráfico. Agora vamos determinar a função com base no gráfico. Galera, determinar a função com base no gráfico também não é uma tarefa muito complicada mesmo não. Qual é a ideia? A gente primeiro tem que entender qual é o formato, qual é a ideia, o tipo da função que você está trabalhando. Se você vai trabalhar com uma questão do Enem, do vestibular, ele sempre vai te dar um enunciado e naquele enunciado ele vai te dar informações importantes. Essas informações vão dizer para você se existe um termo independente, vão dizer para você se existe um valor b que está multiplicando esse coeficiente, essa partícula a elevado a x, ou então se você está trabalhando apenas com essa função do tipo a elevado a x. No caso aqui, do nosso exemplo, eu vou te dizer que essa função é uma f de x com a elevado a x. Elas duas estão nesse formato. Quando está nesse formato, é simples de encontrar a função com base no gráfico. É um trabalho bem simples. E aí o que acontece? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou me lembrar de um detalhe. Eu vou pegar essa funçãozinha aqui, esse gráfico, e vou verificar qual é o ponto em que ela está passando. No caso, ó, quando x é igual a 2, a função é igual a 4. Então eu vou fazer uma substituiçãozinha bem simples. Ó. Eu vou pegar então aqui a função f de x, certo? Que é igual a elevado a x, e vou fazer substituições nela. Como é que vai acontecer essas substituições? Vou substituir aqui o x por 2, certo? Então, a elevado a 2, e isso aqui vai ser igual a 4, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui é a ao quadrado? Então, eu vou pegar esse 2 que está aqui elevando ao quadrado e passar para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Então, vai ficar o seguinte, ó, f de 2 é igual a O. Então, no caso, perdoe, corta essa parte aí. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter que a vai ser igual a raiz quadrada de 4. Portanto, esse a vai ser mais ou menos 2. Porque tanto 2 elevado ao quadrado é 4, quanto menos 2 elevado ao quadrado também é 4. Agora, o que vai fazer a gente determinar se esse a é positivo ou negativo? A característica da função. Para ser função exponencial, e a gente sabe que isso aqui é uma função exponencial, esse a vai ter que ser maior do que 0. Portanto, esse valor de a aqui, automaticamente, vai ter que ser igual a 2. Então, minha função f de x é igual a 2 elevado a x. E essa daqui é a minha função exponencial. 2 elevado a x. Beleza? Agora vamos para a próxima. No caso dessa aqui, a gente tem a mesma situação. E aqui eu te dou o ponto, a x igual a 2 e 1 sobre 2. Isso aqui também eu fui super criativo na escolha dos pontos, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Vai ser sempre 2, assim que já sei que vai ter uma galera que vai perguntar. Ah, o x que ele vai me dar vai ser sempre 2? Não, ele pode dar um x igual a 3. Pode dar um x igual a 10. Ele vai dar um x para você em qualquer valor. Aí você tem que calcular qual é a função, certo? Qual é a raiz, ou cúbica, ou a raiz quarta, ou a raiz quinta, ou a raiz sexta, sétima, oitava, nona, décima raiz, para que você encontre o valor do a. Eu vou já dar um exemplo desse, já trocando esse valor, para você ver como é que fica. Mas por hora vamos responder isso aqui. Então, no caso, o que vai acontecer? Faço o mesmo tipo de substituição, certo? Então aqui vai ficar ó, f de 2 igual a
A elevado a 2, que é igual a 1 sobre 2. Beleza? Até aqui, tranquilo. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar esse 2 que está aqui elevando ao quadrado e passar para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Então, ó, f de 2 vai ser igual a... corta de novo. Então, ó, aqui vai ser o quê? A, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. Certo? A raiz quadrada bonitinha aqui. Raiz quadrada de 1 sobre 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter já aqui o seguinte. Que quando eu tirar a raiz quadrada desse 1 sobre 2, já vai ser o meu valor de A. E aí eu vou utilizar aquelas propriedades de potência, tá? No caso, a gente lembra o quê? Que a raiz quadrada, ela é um expoente, só que está na forma fracionária. Então, do mesmo jeito que eu faria com um valor, um expoente qualquer, e distribuiria para cima e para baixo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do 1 e a raiz quadrada do 2, separadamente. Agora, o que é que eu vou fazer para que essa raiz quadrada do 2 saia daqui de baixo? Porque a raiz quadrada do 1 é 1, né? A gente pode até escrever já aqui e colocar 1 sobre raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada fica ali embaixo, fica muito ruim de calcular as divisões. Então o que é que eu faço? Eu racionalizo. E aí eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso, o valor que a gente vai multiplicar é a raiz de 2. A raiz de 2 você multiplicando ali em cima e embaixo, vou criar uma fração equivalente, mas que não tem um denominador, sendo a raiz de 2. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou gerar raiz de 2 sobre 2. E essa daqui vai ser a minha função, vai ser a minha base da função exponencial, certo? Então, no caso, o que eu aprendi? O que eu tenho aqui? Uma função do tipo f de x igual a raiz de 2 sobre 2 elevado a x. E isso aqui é minha funçãozinha exponencial. Beleza? Agora vamos para o exemplo desse gráfico aqui. Galera, nesse caso aqui, eu vou te dar alguma informação no enunciado, já que explicando que isso aqui vai ser uma função do tipo f de x igual a ax mais uma constante qualquer c. Beleza? Lembrando, como eu disse para vocês no começo do exemplo dos gráficos, eu tenho que te dar no enunciado alguma informação que leve você a esse formato aqui de função. Beleza? Então eu preciso lhe dar isso aqui. Se eu não lhe dar isso aqui, aí realmente não tem como você chegar a esse formato. Mas no enunciado, vem uma historinha falando: ah, Maria descobriu que o crescimento de uma planta funciona em forma de uma função exponencial. O crescimento. E que essa planta ela tem uma determinada altura C quando ela começa a medir o crescimento da planta. O que acontece? Maria descobre então uma função exponencial que pode dar uma expressão, uma função exponencial, uma expressãozinha, que ela vai determinar para mim o gráfico, vai determinar para mim o seguinte gráfico que vai representar o crescimento dessa função, aí dessa planta. Aí ele te dá isso aqui, certo? Você observa o gráfico, percebe que é uma curva exponencial, então está lidando com uma equação, uma expressão que existe uma função exponencial no meio, a elevado a x. Observou o gráfico, viu que ele não está saindo aqui do 1. Então ele não está saindo aqui do 1 e essa curva ela não está se acentuando tanto aqui, de forma que ele dê. Você já viu no enunciado da função, certo? Que ele já está te dando essa constante aqui, dizendo para você que existe uma saída, uma altura inicial. Então, essas informaçõezinhas, elas vão determinando para você como é que vai ser a equação que você está utilizando, você está procurando. Agora, sabendo a equação genérica, esse primeiro caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir. Então, eu já sei que aqui no x, quando x é 0, essa função é igual a 3. Então, a primeira substituição que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, f de 0 é igual a elevado a 0 mais c, que é igual a 3. Galera, olha como essa vai ser fácil pra caramba. A elevado a 0, todo número real positivo diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Uma função exponencial ela não tem que ter o a maior do que 0, então ele já é diferente de 0. Portanto, isso aqui vai ter que ser 1. Então eu tenho 1 mais c igual a 3. Portanto, olha só, eu vou pegar esse 1 que está aqui somando e passar para o outro lado subtraindo, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, c que é igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 é igual a quanto?
2. Então eu vou ter aqui que C é igual a 2. Olha só, já achei o primeiro. Tranquilo, né? Bem de boa. Aí o que acontece? Com base nesse mesmo ponto, dá para você determinar também quem é o A. Mas a gente vai chegar nisso depois. Vamos fazer o seguinte. Agora que ele me deu esse segundo ponto aqui, ó, 3 e 10, certo? E quando ele te dá o gráfico, ele te dá uma infinidade de pontos. E você pode escolher pontos que estão no gráfico para poder fazer isso. Não precisaria necessariamente ser esse. No gráfico dessa função, ela vai passar pelo 2, ela vai passar pelo 1. E dá para você utilizar esses pontos também. O que eu vou fazer? Eu vou substituir pelo outro ponto que tem aqui, ó. Também vai ser fácil o mesmo procedimento. Então faço o quê, ó? Quando x é igual a 3, ou seja, f de 3 é igual a elevado a x mais 2, que é o valor do c que você já achou. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse a elevado a x, que no caso aqui é um 3, tá? Só para constar. Então, f de 3, a elevado a 3 mais 2. E vou igualar isso aqui ao quê? 10, que é o resultado da função quando x é igual a 3. O que é que eu faço agora? Esse 2 está somando, passa subtraindo. Então eu vou ter, ó, a elevado ao cubo, que é igual a 10 menos 2, que é igual a 8. E agora, gente, o que é que eu faço aqui, ó? A, certo? Se ele está elevando ao cubo de um lado, passo tirando a raiz cúbica do outro. Então aqui vai ficar o quê? Raiz cúbica de 8. E eu vou tentar tirar a raiz cúbica de 8. E como é que eu faço isso? Eu vou fatorar. Vou fatorar o 8, ó. O 8, ele dá por 2, que vai dar 4. Dá por 2, que vai dar 2. Dá por 2, que vai dar 1. Lembrando que eu sempre utilizo números primos. E aqui eu vou ter o seguinte, ó. A potência que vai dizer para mim quem é o valor do 8, quando decompõe em fatores primos, é 2 elevado a 3. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 é 8. Beleza? Então o que, é que vai acontecer? Eu vou fatorar o 8 aqui e ficou raiz cúbica de 2 elevado a 3. Sempre, sempre, sempre que você tiver aqui um expoente igual ao índice da raiz, você pode cortar. E quando você faz esse corte aqui, o número que está aqui dentro da raiz, ele vai sair para o lado de fora. Então vai ficar o que? 2. No caso, esse meu valor de A vai ser 2. Portanto, minha função aqui no caso vai ter o A igual a 2 e o C também igual a 2. Encontrei aqui a minha funçãozinha. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, ele vai trabalhar com a função do tipo B vezes A elevado a x mais C. Eu te dou um gráfico com alguns pontos, e aí com base nesses pontos você vai ter que determinar quem é essa equação desse formato ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou utilizar o primeiro ponto que ele me dá, ó, x igual a 0, então a função é 3. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu substituo aqui, ó, f de 0 é igual a b vezes a elevado a 0 mais c, que é igual a 3. A elevado a 0, 1. Então eu vou ter o que aqui? b mais c, que é igual a 3. Nesse caso aí, galera, eu já posso fazer o seguinte. Tenho duas variáveis igual a uma constante. Eu já posso pegar uma dessas variáveis e colocar em função da outra. Como é que isso funciona? Eu vou isolar uma variável. No caso, o que, é que eu vou isolar aqui? Posso isolar, por exemplo, o meu c. Vou isolar o meu c, porque meu b aqui está multiplicando a. Vai ficar mais fácil fazer a conta depois. Então, vou isolar aqui o meu c. E meu c vai ser igual a 3 menos b. Beleza? Isso aqui, no caso, é o meu valor de c, certo? Essa expressão vai ser útil por quê? Se eu achar o valor, eu achando o valor do b, automaticamente eu já acho o valor do c. Então, já me poupa um certo trabalhinho. O que é que eu farei agora? Eu vou substituir um segundo ponto, no caso 1. Quando x é igual a uma função igual a 7. E olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou gerar outra expressãozinha. Então, ó, f de 1 é igual a, vou pegar aqui meu b, vezes a elevado a 1, posso só colocar o a, mais c, que é igual a 7. Eu isolei aqui o c para poder diminuir esse número de variáveis. Por quê? Ó? Quando chega aqui, que é a elevada a 1, eu vou ter três variáveis e uma constante. Como eu já isolei o c aqui, eu posso trocar esse c por 3 menos b, certo? Então, ó, o que eu vou ter aqui? No caso, eu vou ter b vezes a mais
3 menos B, e isso tudo é igual a 7. Beleza? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Vamos tirar esse parênteses aqui para a gente tentar deixar isso aqui o mais simplificadozinho possível. Então aqui vai ficar, ó, B vezes A mais 3 menos B, que é igual a 7. 3 está somando, passo subtraindo, e eu vou ter aqui, ó, B vezes A menos B, que também vai ser igual a 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Vou colocar aqui o B em evidência para que eu consiga escrever isso aqui de uma maneira mais simplificada ainda, ó. Então aqui vai ficar o seguinte. Eu vou ter então B, vou colocar ele aqui em evidência, e agora eu vou escrever aqui dentro desse parêntese uma expressãozinha que quando eu multiplicar por B, viria essa daqui de cima. A forma mais fácil de você colocar em evidência é você faz dividindo, certo? Então, ó, B vezes A dividido por B, corta o B em cima com o de baixo, sobra só o A. B dividido por B dá 1, então eu coloco aqui menos 1, certo? Se você multiplicar aqui, ó, B vezes A, BA. B vezes menos 1, menos B. E aqui vai ficar o seguinte, ó, 4. O que é que eu farei agora? Eu tenho agora mais uma expressão e eu posso colocar alguma coisa em evidência, certo? Então, por exemplo, eu posso passar esse A menos 1 para cá, dividindo, e ficar com uma expressão em função do A que vai ser igual ao meu B, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, vou pegar esse A menos 1 e passar para lá dividindo, e vou dizer que B é igual a 4 sobre A menos 1. E aqui eu tenho mais um valor, mais uma expressão em função desse B. Galera, qual é o truque que eu vou tentar fazer aqui? Dentro desse negócio de estar substituindo, achando expressões que são iguais a outras, parece um pouco confuso agora, eu estou tentando fazer com que eu substitua tanto o B e o C, ou então o A e o B, certo? Então o A e o C, por expressões que estejam em funções de uma única letra. Tipo assim, ó, esse B aqui, né, 4 sobre A menos 1, aqui não tem B? Então eu vou escrever esse C como sendo 3 menos 4 sobre A menos 1. Porque aí vai ter a variável A. O B não vai ser 4 sobre A menos 1. Então perceba aí que em vez de escrever o B, eu escrevo a variável A. Em vez de escrever o C, eu estou escrevendo a variável A. Porque se eu escrevo tudo numa variável só, quando eu igualar, fica muito mais fácil de eu achar a resposta. Vamos ver como. Eu vou sumir com essa parte aqui, com essa parte de cá, e vou deixar anotado apenas essas duas observações, tá bom? Então preste atenção e... E agora, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar agora aqui esse C e vou fazer como eu narrei para vocês anteriormente. Eu vou escrever esse B nessa forma aqui. Aí tu entende, vai aumentar a coisa, vai ficar mais difícil. Vai não, é agora que a coisa começa a ficar um pouco mais fácil, porque do jeito que está ali agora ainda está muito complicado, está difícil. Vamos lá. Então esse C, gente, ele vai ser igual ao aqui, ó. 3 menos, quem é o B? 4 sobre A menos 1. Vou botar aqui 4 sobre A menos 1. Beleza? E aqui vai ficar o seguinte, ó, isso aqui vai ser o meu valor de C. Por que isso é importante? Porque agora eu vou escrever essa equação trocando o C por isso aqui e o B por isso. Aí você, poxa, ela aumentou. Ela aumenta, agora ela enxuga, agora ela diminui. Olha só como vai ficar. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, essa expressãozinha aqui no meu caso vai ser igual a f de x, que vai ser 4 sobre A menos 1 vezes A elevado a x mais 3 menos 4 sobre A menos 1. Beleza? E agora o que é que eu faço? Eu vou tentar fazer o jogo de sinal aqui para poder me livrar desse parênteses. E aqui eu vou multiplicar esse 4 vezes esse A elevado a x. Então, ó, 4A elevado a x sobre A menos 1. Aqui eu vou colocar mais 3 menos 4 sobre A menos 1. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o último ponto que eu ainda não peguei, certo? Que no caso eu já utilizei o 0 e 3, usei o 1 e 7, agora eu vou usar o 2 e 19, beleza? Para poder a gente achar essa última resposta. E como é que vai ficar? Eu vou trocar agora esse x aqui pelo 2 e vai ficar o seguinte, 4 vezes A ao quadrado sobre A menos 1 mais 3 menos 4 sobre A menos 1 igual a 19.
eu vou fazer o seguinte agora. Vamos passar esse 3 está somando, para o outro lado subtraindo. E desse lado vai ficar só o 4a ao quadrado sobre a menos 1 menos 4 vezes sobre a menos 1 igual a 19 menos 3. O 3 estava somando, passou para o outro lado subtraindo. E aí vai ficar o seguinte, 19 menos 3 vai dar 16. E agora eu vou colocar essas duas frações que têm denominadores iguais sobre o mesmo denominador. Então aqui vai ficar a menos 1. E em cima eu só vou repetir, ó, 4a ao quadrado menos 4 igual a 16. Beleza? Agora aqui eu vou dar uma limpadinha no quadro, certo? De maneira bem mágica e vou terminar de responder essa expressão. E agora vamos terminar. No caso aqui eu vou colocar esse 4 em evidência, certo? E com colocar em evidência quer dizer que eu coloco ele aqui fora, abrir um parêntese e vou colocar uma expressão dentro do parêntese. Quando eu multiplicar por 4, vira isso aqui de novo. Que vai dar essa expressão? A ao quadrado menos 1. Por quê? Ó? A ao quadrado vezes 4, 4 ao quadrado. 4 vezes menos 1, menos 4. Certo? E isso aqui tudo vai ficar sobre a menos 1. O que é que eu farei agora? Gente, chegou nessa parte aí, a gente pode utilizar algumas ideias dentro da matemática, que é a questão são algumas propriedades da multiplicação que a gente vai utilizar aqui. No caso, eu vou utilizar o que a gente chama de produto notável, que são multiplicações de dois binômios, certo? Em que quando você multiplica um pelo outro, gera um terceiro que a gente já conhece o resultado. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, quando eu tenho a ao quadrado menos 1, eu posso escrever isso aí como sendo isso aqui, ó. A menos 1 vezes A mais 1. Por quê? Se eu multiplicar esse aqui por esse, vai virar aquela mesma expressão ali, certo? Então, eu vou ter, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes 1, A, menos 1 vezes A menos A, então A menos A corta, e menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 do mesmo jeito, beleza? Então, se eu multiplicar esses dois parênteses, eu gero isso aqui de novo. O que é que eu faço agora? Eu vou cortar esse daqui com esse, certo? E vai gerar o seguinte. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou ter, então, 4 vezes A mais 1 igual a 16. Por sua vez, esse 4 aqui que está multiplicando passa dividindo. Então, A mais 1 é igual a 16 sobre 4, que é igual a 4. E aí eu vou poder dizer o seguinte, ó, A mais 1 é igual a 4, então quem está somando passa subtraindo, e eu vou ter que A é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Ou seja, A é igual a 3. Como A é igual a 3, certo? Aqui, o que eu farei? Como A ali vai ser igual a 3, então eu vou só substituir aqui, ó, aqui por 3 e aqui por 3. E já vou achar o valor de B e de C. Então, ó, meu B vai ser quem? 4 sobre 3 menos 1, que dá 2. Então vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2. Meu C vai ser quem? 3 menos. Como aqui vai ser 3, né, que a gente já sabe, aqui vai dar 2. 3 menos 2, que vai dar 1. Então, portanto, minha função, a equação que eu estou procurando vai ser essa daqui, ó. F de x, que vai ser igual a B, que vai ser 2, vezes A, que é 3, elevado a x, mais esse C, que é 1. Então, isso aqui fica sendo a minha expressão. Beleza? Galera, no caso de função exponencial, a ideia que eu vou cobrar mais de vocês é a ideia daquela função básica, a elevado a x. Isso aí é o principal que você tem que entender. Soube determinar aqui com B? Legal. Soube determinar com C? Show de bola. Qualquer dúvida é só me procurar. E eu disponibilizei o material para vocês estarem estudando. Tá bom? Então, usem, vejam esses conceitos, vejam como são as ideias que eu estou utilizando aqui para responder, que dá para são ideias gerais, que dá para você utilizar em todos os casos. E aí você pega essas ideias e vai utilizando para poder responder. Beleza? Qualquer dúvida é só procurar e valeu!